Imagine que o seu maior sonho profissional é trabalhar e morar fora do Brasil. Agora imagine que quando você consegue realizar esse sonho, você se depara com uma série de problemas para os quais você não tinha se planejado. Ou você imaginava que não aconteceria com você, porque você é super qualificado e etc. No vídeo de hoje, nós vamos falar do maior problema que aflige os brasileiros que trabalham fora do Brasil. Não interessa se são as profissões que exigem menos qualificação educacional ou aquelas onde a exigência de qualificação educacional é muito elevada, com o domínio completo do idioma. Os brasileiros que trabalham fora do Brasil, na sua maioria, sofrem com preconceito e discriminação. No vídeo de hoje, nós vamos comentar a origem desses preconceitos e nós vamos falar sobre como lidar com isso para melhorar a sua integração com o país. Meu nome é Fabrício Kika, esse canal se chama De Fora para Dentro, onde eu conto as experiências de trabalhar e morar fora do Brasil. Quando eu preparo esses vídeos, eu preparo esses vídeos baseado em estudo. E o que eu vou apresentar hoje para você são materiais colhidos, coletados de pesquisas acadêmicas. Portanto, com uma característica de pesquisa muito mais aprofundada, mais detalhada, sem levar em consideração o peso político que existe nas matérias relativas à imigração. Tenho certeza que vocês vão gostar, tem muita coisa a aprender e tem uma pesquisa grande aqui, vocês vão curtir. Antes de eu começar a falar e apresentar os dados, eu peço uma ajuda para vocês. A ajuda vem através do seu like. O like ajuda na recomendação desse canal. Você se inscrevendo você se inscrevendo nesse canal, você ajuda na visibilidade do nosso trabalho como um todo, de todo o canal. Você pode ainda patrocinar esse vídeo fazendo um pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. superpixfc@gmail.com. Você pode também, há uma outra maneira de você nos ajudar, que é através do nosso clube de membros. É a maneira que eu acho mais interessante, porque você não está apenas ajudando o canal, mas você se ajuda também. Você entra num grupo fechado no WhatsApp, onde várias informações são trocadas a respeito da experiência de viajar ou morar fora do Brasil. Esse grupo é composto prioritariamente por pessoas que moram fora do Brasil ou que estão planejando morar fora do Brasil. Há muitas informações que são trocadas, que referem-se, por exemplo, ao custo de vida, ao visto, oportunidades de trabalhos, salários, problemas burocráticos, enfim. Vale muito a pena. Você entra nesse grupo e você vai conviver com pessoas brasileiros que moram em diversos lugares do mundo e certamente haverá muita informação para você colher nesse grupo. Eu os convido agora para você deixar o like e se inscrever no canal, enquanto a gente vai soltando a nossa vinheta de notificação. Que seria uma vinheta de notificação, né, uma vinheta de introdução, não uma vinheta de notificação, não existe. E nesse vídeo, eu quero agradecer algumas pessoas que fizeram pix aqui pra gente. A Cláudia Martins Travasso, muito obrigado, e também o Arthur Ribeiro Silva, são os amigos que estão patrocinando essa live aqui com a gente. Então obrigado aos queridos amigos que estão dando essa força aqui para o canal. Valeu. Bom, Eh, a gente precisa começar falando aqui de uma pesquisa que foi recentemente lançada pela Universidade de Coimbra. É uma pesquisa que coletou dados durante 6 anos a respeito da percepção de trabalhadores estrangeiros em Portugal. Essa pesquisa, ela não ela é incapaz de provar alguma coisa, mas ela coloca evidências muito interessantes a respeito da situação de Portugal, particularmente para os estrangeiros. Essa pesquisa diz que 73% das pessoas de Moçambique, 76% de brasileiros e 82% de angolanos sofreram algum tipo de preconceito durante a sua estadia profissional em Portugal. Essa mesma pesquisa atribuiu 21% para pessoas vindas da Alemanha, 17% de preconceito contra as pessoas vindo da França e apenas 12% de preconceito das pessoas vindas dos Estados Unidos. Uma diferença muito grande. E aí você pode pensar, bom,
Isso pode ter acontecido porque tratam-se de profissionais com níveis diferentes. Então, isso pode acontecer não necessariamente por conta da classe, não por conta da questão profissional ou da origem dessas pessoas, mas por conta da educação e da qualificação. Entretanto, essa pesquisa foi equalizada. Essa pesquisa foi feita levantando o mesmo status, levando em conta o mesmo status profissional e as mesmas condições de vistos. Ou seja, houve um controle ali, né? Você fazia essa pesquisa com 10 brasileiros com um certo visto, com uma certa escolaridade, e compararam esse mesmo grupo, com essa mesma característica, com outras nacionalidades. E essa discrepância é de fato imensa. Portugal é um bom exemplo para nós tratarmos dessa questão, porque o número de brasileiros lá cresceu muito, o impacto é maior, isso catalisa os problemas e os conflitos entre a população nativa, os portugueses e os imigrantes. Por outro lado, há uma percepção muito complexa do que vem acontecendo em Portugal. Em Portugal, a percepção de preconceito é muito alta. Em uma pesquisa de 2017, 71% dos brasileiros vivendo em Portugal afirmaram ter presenciado preconceito contra brasileiros no país. Destes, 45% disseram haver bastante preconceito, 26% disseram haver algum, e apenas 19% afirmaram não haver nenhum preconceito. Ou seja, há uma linha muito direta e a percepção de preconceito é muito alta. Você deve se perguntar, ou deve estar se perguntando, né? Imagino que sim, da onde vem o preconceito? Qual é a origem do preconceito? E essa é uma pergunta filosófica, sociológica muito profunda, para a qual há muitas teorias, mas vai ser impossível obter uma confirmação. Primeiro, porque o preconceito ele tem diferentes formas, cada pessoa tem uma razão, ou melhor, né? Não é uma razão, porque não há razão em preconceito, mas é, preconceito não é uma coisa racional. Há uma lógica distorcida, mas há. Bom, um dos pontos mais comentados na literatura acadêmica refere-se à proteção de mercado. Refere-se às pessoas, aos profissionais, se prevenindo pessoalmente, em pequenas escalas, na escala individual, na escala presencial, naquela que as pessoas têm controle direto, então ela percebe um estrangeiro como um outsider, como uma pessoa fora do grupo e tenta evitar a ascensão dessa pessoa. E há uma forma que é uma proteção sistêmica, aquela que é desenhada por um sistema. E o exemplo que eu gosto de dar, e esse não é da literatura acadêmica, esse é da minha experiência pessoal, e nesses poucos meses aqui no canal, coletando informação das pessoas que nos contactam, que são as associações profissionais e seus registros e credenciamentos. Ou seja, você tem uma determinada profissão no Brasil, você se formou no Brasil, você é registrado no Brasil, você tem, sei lá, 15 anos de experiência, mas quando você se muda, quando você leva o seu currículo, quando você leva o seu histórico escolar, o processo de registro profissional, às vezes, é impossível, independente da sua qualidade ou da sua profissão. Você está vinculado, você está registrado, você está fadado a seguir os processos burocráticos do país do qual você veio. Não da sua experiência, não da sua qualificação. Você pode. É muito raro que exista lá um pequeno parênteses dizendo: se você vier dessa faculdade do Brasil, você não precisará fazer essa adequação curricular. Algumas dessas adequações são legítimas, diga-se de passagem. Por exemplo, aquelas que referem-se às questões legais. Você precisa, em algumas profissões, você não pode exercer a sua profissão na plenitude porque você desconhece algumas questões trabalhísticas, legais, então você precisa fazer um curso, você precisa provar esse conhecimento. Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. Na prática, esse processo é um processo doloroso e complexo. Como eu disse, você é registrado na profissão de acordo com o país que você se qualificou, não com a sua qualificação propriamente dita.
A gente pode entrar nessa discussão porque existem razões para isso. Como disse, as questões legais. Mas eu estou falando aqui das, das situações onde não há razão para isso. E eu digo categoricamente. Eu, por exemplo, pela quantidade de projetos que eu participei, assinei, projetos que eu não assinei, mas colaborei, a quantidade de metros quadrados que eu participei e produzi é muito maior do que qualquer colega, por exemplo, que eu tenha na universidade onde eu trabalho. Nenhum arquiteto nessa universidade tem a mesma quantidade de projetos que eu participei. Eu dou aula na faculdade, eu, inclusive já dei aula de legislação aqui na Nova Zelândia, mas eu não consigo meu registro. Tudo bem, eu topei fazer uma prova, porque tem um exame para arquitetos, né? Eu falei, não, eu faço o exame, não tem problema nenhum. O exame legal, as normas, né? NZ 3604, é difícil falar em português, né? 3604, como eles falam aqui, eu conheço relativamente bem. Talvez não para fazer um exame, mas umas 2 semanas estudando eu seria capaz de fazê-lo. Mas não, não importou todo o material que eu trouxe, toda a justificativa que eu apresentei não foi suficiente para que eu fosse registrado arquiteto aqui na Nova Zelândia. E eu sou, ou melhor, eu fui registrado até em outros países. Consegui ser registrado nos Estados Unidos, fiz uma prova e consegui. Mas aqui eu não consigo. E uma proteção clara, porque, enfim, não que eu quisesse ser arquiteto aqui. Mas há outras situações de preconceito que são mais complexas, que são aquelas que, como eu disse, acontecem nessa microesfera, na esfera eh, do seu relacionamento pessoal, do seu chefe, do seu colega de trabalho. Essa lhe afetará, ou lhe afeta, dependendo da sua situação, diariamente. E como você viu, os números são bastante altos. Uma outra pesquisa apresentada, patrocinada pelo governo brasileiro e feita por uma universidade na Alemanha, em Hannover, mostrou números parecidos. De 213 brasileiros que trabalhavam legalmente na Alemanha, 189, 189 registraram e declararam ter tido algum problema de preconceito. Desses 200, aproximadamente 213, 194 eram completamente fluentes em alemão. Algumas pessoas foram selecionadas para uma entrevista, além do questionário. 24 participantes. Esses participantes foram divididos em 2 grupos. Grupos com excelente qualificação acadêmica, de mestrado para cima, com a sua maioria tendo PhDs, e e o mesmo número de profissionais sem qualificação educacional, isso quer dizer sem curso superior. Por incrível que pareça, os resultados dessas entrevistas apontam exatamente a mesma condição de preconceito. Eles sofreram exatamente o mesmo número de preconceito, ou melhor, deixa eu falar, estatisticamente, eles reportaram terem sofrido preconceito com números praticamente iguais, na casa dos 84%. Isso sugere que os preconceitos presenciais, esse microcosmos, eles acontecem, eh, eles acontecem em todas as escalas, independente do trabalho que você tem. E segundo uma pesquisa, um artigo escrito pela pesquisadora Shiad Haddad, do Líbano, ela faz uma análise dessa questão comportamental, e ela também traz um dado importante. Segundo as suas entrevistas, que foram realizadas entre 2017 e 2019, com 102 participantes, divididos em grupos de diferentes escolaridades, a maior parte das pessoas disse nessa pesquisa, independente do nível educacional, que essas microagressões, micropreconceitos, aqueles que acontecem dentro do seu envolvimento, têm muito mais peso do que as sistêmicas. E a pergunta que vem à tona é como lidar com isso? Bom, a literatura sugere 2 coisas. A primeira
Estratégias focadas na resolução do problema, Problem Focused Coping. E a segunda maneira é estratégias focadas nas emoções, Emotion Focused Coping. Bom, a primeira, estratégia focada na resolução de problemas, refere-se a enfrentar diretamente a situação, medidas diretas para resolver conflitos, como relatar incidentes a autoridades ou discutir o problema com o agressor. Claramente. Essa é uma estratégia que diz o que você acabou de dizer é preconceituoso contra pessoas que não são do seu país. Investindo em educação, aprendendo a língua local em seus detalhes para aumentar a oportunidade de reduzir as barreiras de mercado de trabalho. Essa pesquisadora do Líbano sugere que a falta de compreensão e controle absoluto da língua gera problemas neste sentido. Então, faz sentido que isso seja uma coisa importante, né, de se desenvolver todas as questões da sua língua. Outro ponto é informar-se sobre leis de proteção contra a discriminação e buscar apoio legal. Pode ser uma forma eficaz de lidar com o problema institucional. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência, quando a gente falar das estratégias focadas nas emoções, que é o próximo, para você lidar com esse problema. Primeiro, experiências negativas sob uma perspectiva mais positiva, considerando a discriminação como um desafio a ser superado. Assim, a literatura diz isso, então a gente tem que acreditar, mas a gente pode desafiar também, né? Eu acho que isso não serve para todas as pessoas. Mas vale, assim, melhor você encarar esse problema com uma perspectiva de ser um problema que vai lhe ajudar no futuro a desenvolver uma proteção e vai te motivar. Isso é muito comum, por exemplo, em esportes, né? Eh, mas acho que a grande maioria das pessoas não tem essa capacidade de fazer esse tipo de reversão, né? Aceitação emocional. Aceitar que o preconceito existe e focar no que pode ser controlado ajuda a reduzir o estresse psicológico. Autocontrole e evitação de conflitos. Em alguns casos, imigrantes preferem evitar confrontos diretos para não aumentar tensões e focam em se adaptar silenciosamente ao novo ambiente. Esse, esse ponto eu entendo, e eu certamente já fiz isso em outras situações, mas esse ponto conflita com a parte acadêmica que fala de resolução de conflitos, a parte de gerenciamento de projeto que fala sobre conflitos. Você simplesmente sublimar o problema não resolve o problema, pelo contrário, ele vai aumentando dentro de você. Eu escrevi aqui porque é a literatura e isso foi citado em alguns artigos, então eu resolvi colocar para vocês. O outro, já foi comentado, é buscar por suporte psicológico. Terapia ou aconselhamento podem ser úteis para lidar com o impacto emocional da discriminação. A grande maioria dos artigos falam que isso é necessário. E eles também sugerem que em países que há muitos imigrantes, há muitos suportes psicológicos, inclusive de graça, para esse tipo de problema. Então, se você estiver pensando nisso aí, se você estiver fora do Brasil, estiver passando por esse problema, vale a pena procurar. A literatura acadêmica sugere que é muito importante. Outra coisa importante é educar-se sobre os seus direitos. O que no Brasil pode ser considerado um crime de preconceito, em outros países pode não ser. Por outro lado, em alguns outros países, alguns comentários que no Brasil seriam tidos como normais podem não ser. Você precisa identificar e saber quais são os seus direitos no país onde você está morando. E isso é uma pesquisa que você pode fazer você mesmo pela internet. E é importante que você faça. Independente de estar vivendo esse problema ou não, em algum momento você pode viver. Então, saiba. E outra, procura aconselhamento profissional. Não existe solução única. Não existe solução única, não existe uma solução legal única para todos os casos e não existe uma solução psicológica única. Algumas pessoas vão ter mais problemas do que outros. Você precisa de um profissional, porque a solução para o seu problema é única. E finalmente, para a gente encerrar, é uma dica corporativa, uma dica que eu
tinha na minha cabeça e eu não fiz quando passei por esse problema, deveria ter feito, mas que você deve fazer. No seu ambiente de trabalho, documente tudo: data, horário, locais, pessoas envolvidas e testemunhas. Sempre documente tudo. Passou por esse problema, não parece que vai dar nada, documente. Se você apresentar uma sequência de fatos com data, hora, local e pessoas envolvidas com detalhes, aconteceu às 4h34 da sexta-feira, estavam presentes o Mark, o John e o Philip. O Philip fez esse comentário na cantina, está aqui anotado. E se você mantiver esse registro, isso vai ajudá-los em qualquer circunstância, num processo legal ou mesmo para você conversar com o seu chefe, se o seu chefe não tiver a par desse tipo de problema. Lembre-se, a grande maioria das pessoas a grande maioria dos profissionais brasileiros morando fora do Brasil, vive esse problema, e esse problema é um problema gigantesco que as pessoas ignoram antes de sair do Brasil. Antes mesmo de sair do Brasil, as pessoas ignoram a existência desse problema. Trabalhar fora do Brasil, em numa empresa, você pode ter vários benefícios que você não tem no Brasil. Você pode estar inserido numa sociedade socialmente mais desenvolvida, mais segura, com melhores serviços. Mas tudo isso é uma grande farsa quando você, dentro da sua empresa, você não consegue obter o mínimo, que é o respeito pelo que você é, não exatamente de onde você veio. Portanto, eu recomendo fortemente que você siga esses passos, se aprofunde. A gente pode aqui no futuro dar mais detalhes, pegar um ponto específico e mergulhar, mas é muito, muito importante que você siga pelo menos algumas dessas indicações. Se você estiver passando por esse problema, ou se você acha que esse problema vai ser grande para você, antes de você passar, já tenha listado todos os sistemas de transporte, todos os sistemas de suporte. Anote tudo o que acontecer com você. Isso vai lhe ajudar no futuro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e a gente se vê aqui no De Fora para Dentro. Antes de sair, você deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça, faça seu comentário, comente aqui embaixo o que você acha. Já passou por isso? Vai passar por isso? É mimimi? Não é mimimi, mas tem gente que pensa. Se você acha que é mimimi, justifica aqui embaixo. A gente se vê aqui no De Fora para Dentro. Mais uma vez eu agradeço, considero a possibilidade de virar membro aqui do canal e de fazer o Pix para patrocinar o nosso trabalho no superpixfc@gmail.com. Valeu, galera. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. E agora, para ajudar o canal de maneira definitiva, torne-se membro do Clube de Fora para Dentro. Sendo membro do Clube de Fora para Dentro, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, participa de sorteios e de material que é divulgado de primeira apenas para os membros. Considere essa possibilidade. Grande abraço, até a próxima.